O alcaravão é uma ave essencialmente noturna e relativamente discreta que nidifica em pequeno número nas regiões do interior, a norte do Tejo, e em maior número, embora de forma fragmentada, do litoral à raia, a sul deste rio. O alcaravão é o tema da nossa conversa de hoje. Olá, Zé, bem-vindo. Então, Gonçalo, então vamos falar sobre o alcaravão, que é uma espécie que aparece na nossa lista vermelha como sendo vulnerável enquanto reprodutora. Exatamente. A espécie aparece como vulnerável, alegadamente, porque não é muito abundante e porque está em diminuição. Essa é, pelo menos, a explicação que é dada no ficheiro PDF que acompanha a lista vermelha, que diz população reduzida, avaliada em 500 a 5.000 casais, com declínio continuado estimado e concentrada numa única subpopulação. O alcaravão é uma ave que eu chamo um bocadinho, isto é uma palavra, se quiseres, cunhada por mim, mas é uma ave semistepária. Eu digo semistepária porque eles aparecem em zonas com características estepárias, onde aparecem as outras aves estepárias mais típicas, como os cisões e as abetardas e os cortiçóis, mas não são exclusivos desse habitat e podem aparecer noutros sítios, como sendo montados muito abertos ou dunas. Portanto, não são exclusivos das zonas estepárias. Por isso é que eu digo que é uma espécie semi-estepária. Porque é que isto é relevante? Porque, apesar de tudo, eles têm uma grande dependência do uso do solo e, portanto, como acontece com outras aves de habitats agrícolas, tem-se ressentido as suas populações das alterações das últimas décadas e da intensificação da agricultura e, portanto, é nítido um declínio nos números e na área de distribuição desta espécie, quer em Portugal, quer em Espanha. No Atlas comparativo, de facto, aparecem para aqui uma série de bolinhas vermelhas do nosso mapa, indicando, portanto, zonas onde a ave seria supostamente nidificante no segundo Atlas e não foi detectado nenhum indivíduo, portanto, agora no terceiro Atlas, não é verdade? Exato. Aparentemente, e olhando para o Atlas, terá a espécie desaparecido, particularmente da zona raiana da Beira Alta, que é o chamado Planalto de Ribacoa, onde era mais frequente, de alguns locais onde tinha sido detectado em Trás-os-Montes, de uma grande parte do Ribatejo e de certas zonas do Alentejo. Certas zonas, sobretudo no Norte Alentejano e no Alentejo Litoral. A principal área de ocorrência continua a ser o interior alentejano e o litoral do Algarve. Apesar de aparecerem também umas bolinhas verdes, portanto, locais supostamente que não foi detectada a nidificação no segundo Atlas, mas agora no terceiro sim, em locais até assim um bocadinho fora do normal, nomeadamente alguns ao longo da costa lá para cima, para o norte. Sim, é verdade. E o São texto. situações assim pontuais ou deve-se eventualmente a uma melhor cobertura, de melhor esforço, digamos, Eu penso que não é uma coisa nem outra. Eu também reparei nesses registros, estamos a falar de duas bolinhas na zona de Viana do Castelo e de duas bolinhas na zona de Aveiro. Eu também reparei nessas bolinhas. Fui ver o que é que diz o texto, e de facto o texto diz que a espécie, a população nidificante encontra-se distribuída no interior, sobretudo centro e sul do Tejo, e de forma mais localizada no litoral a sul de Viana do Castelo e na Ria de Aveiro. Portanto, o texto do Atlas considera esses registros como fazendo parte da população nidificante. Eu discordo desta interpretação. E discordo porque não existe nenhum caso conhecido de reprodução nessa zona. Olhando para o mapa de confirmações, esses registros são apenas como nidificação possível, mas como estes registros do Atlas foram obtidos essencialmente a partir do eBird, eu fui ver o que é que aparecia no eBird.
para o período Atlas, que foi de 2015 a 2021. E os registros que aparecem lá para esta zona foram todos ou em março ou em julho. E em março, normalmente, nestas espécies que aparecem no inverno, em março ainda são invernantes tardios, que ainda não se foram embora. E é sabido que nessa zona do litoral norte, de vez em quando aparecem alcaravões no inverno, provavelmente vindos de países mais a norte. Portanto, quando eu digo que discordo, é porque eu acho que o facto de ter havido registros em período de Atlas, e atenção que eu estou a dizer em período de Atlas, porque em período de Atlas não é necessariamente a mesma coisa do que em época de reprodução, porque os trabalhos de Atlas depende dos projetos, mas no nosso país tipicamente vão de 15 de março até ao fim de junho. Ora, 15 de março, o período de Atlas começa por causa das espécies residentes que começam a criar cedo, como os chapins, os pica-paus e os tentelhões e outros que tais, mas ainda há muitos invernantes por aí à solta. E nestas situações é importante aplicar um filtro de datas ou analisar os registros individualmente para perceber se poderá tratar de invernantes tardios ou não. Eu julgo que nestes casos da Aveiro e de Viana do Castelo foi o que aconteceu, porque os registros foram em março. Portanto, seriam invernantes tardios e eu desconfio que a análise que foi feita, o tratamento que foi feito dos dados do Atlas, não levou isto em conta e, portanto, apresentou os registros todos no mapa como se de potenciais nidificantes se tratasse e depois, quando foi preparado o texto, não foi levada em conta esta possibilidade e estes registros são tratados como potenciais nidificantes. Eu falei com observadores da região de Aveiro para tentar perceber se eles conhecem nidificação na região e o que me disseram é que efetivamente não conhecem nenhum caso e, portanto, à partida, enfim, com os registros que houve realmente são de março e de julho, e o mais certo é que se tratasse de invernantes. Portanto, não é conhecida a nidificação na região. Esta ave é muito esquiva. Como é que foi a tua experiência de observação que te levou ao registro desta espécie na tua lista? Ora bem, a minha primeira observação foi no Algarve, na Ria de Alvor. A Ria de Alvor, como eu já referi em conversas anteriores, foi um local de grande relevância nos meus primeiros anos de observação, porque aprendi imenso, especialmente com a pessoa que era então o diretor do centro, que era o Peter Harris, que viveu muitos anos em Portugal. Eu visitei pela primeira vez em setembro de 88 e pela segunda vez em dezembro de 88. E depois, entretanto, eu na conversa anterior, dedicada à Coruja do Mato, contei que tinha encontrado 2 observadores portugueses no Polo do Boquilô, que era um evento bastante raro à época, era muito raro nós encontrarmos outros observadores. Então trocámos informações e eles disseram para onde é que já tinham andado, eu disse-lhes para onde é que já tinham andado e eu falei-lhes das minhas visitas à Ria de Alvor e eles ficaram interessados em conhecer o local e então no fim de fevereiro desafiaram-me a ir com eles passar lá um fim de semana à Ria de Alvor e nós fomos todos, fomos de comboio e tivemos lá 2 ou 3 dias na Ria de Alvor e demos lá umas voltas e foi nessa ocasião, em fevereiro, final de fevereiro, 25 de fevereiro de 1989, que ao passear lá pelos terrenos da península que está no meio da Ria de Alvor, que fica a sul da Mosquileira Grande, eu vejo lá um bando com umas dezenas de alcaravões. É verdade que esta espécie é sobretudo crepuscular e noturna, durante o dia, de uma forma geral, está em repouso, não é uma ave que voa muito para trás e para a frente, só que, mesmo quando está em repouso, às vezes acontece passar alguém perto e nessa altura as aves também fogem porque também têm aquele instinto de sobrevivência e se vêm aproximar um intruso, mesmo que ele não dê pelas aves, as aves põem-se ao fresco, como se costuma dizer. E o que aconteceu foi que eu realmente ia caminhar lá pelos terrenos perto da Ria de Alvor e levanta um bando de alcaravões à minha frente, não me recordo agora, mas ainda teriam uns 25 ou 30, portanto ainda era um número considerável. Foi nessa circunstância que eu os vi, tal como foi nessa circunstância a maioria das vezes que eu vi alcaravão durante o dia. São aves que nós casualmente espantamos, sem querer, né? Vamos andar e eles estão pousados, levantam, e foi assim. Aquelas vocalizações que nós ouvimos há pouco, no início desta conversa,
fazem-se ouvir sobretudo ao crepúsculo e às vezes à meia da noite. Portanto, eles são muito mais vocais de noite e, como eu disse, a maioria dos encontros durante o dia são aves que nós vemos a fugir de um lado para o outro. Eles não estão a caçar a essa hora, normalmente. Outra peculiaridade também desta ave é que ela é uma limícola, mas é uma limícola que se vê, não se vê normalmente nas zonas de estuarinas Não, e é uma ribeirinhas. limícola terrestre. Quer dizer, o nome limícola, em termos estritos, significa que vive nos lodos. É claro que o termo limícola aqui é aplicado um bocadinho por extensão, porque esta ave não vive nos lodos, embora ocasionalmente possa aparecer ao pé d'água. Pode aparecer ao pé de alguma charca ou de alguma albufeira, porque, como todas as aves, precisa de se hidratar, mas não é uma ave aquática. Os alcaravões preferem terrenos agrícolas que não tenham vegetação muito alta. Eles preferem, por exemplo, pousios. Pousios são aqueles terrenos que que foram cultivados. Quando é aquele regime extensivo em que há rotação de culturas e dá-se um ano de descanso, chama-se pousio. Eles gostam de pousios, por exemplo, no Alentejo. Também gostam de terrenos incultos. Incultos são aqueles que não são cultivados, já podem ter sido no passado, mas deixaram de o ser. Também gostam de dunas. Eles aparecem em sistemas dunares, tanto no Algarve como no litoral norte, aqueles sítios que estávamos a falar há pouco, em Viana do Castelo, por exemplo, de vez em quando aparecem em dunas, e também frequentam terrenos lavrados, montados de sobre o azinho, desde que não sejam muito densos, e também podem aparecer em salinas. Por exemplo, no Algarve eles nidificam em salinas ou em sapais secos. Portanto, por isso é que eu digo que é uma espécie semi-estepária, porque embora eles possam ocorrer nesses habitats estepários, aparecem em tipos de locais completamente diferentes. Mas aqui uma outra nota é que eles, na época dos ninhos, são territoriais, portanto, normalmente aparecem aos casais, mas no inverno podem formar bandos com uma dimensão considerável, como esse que eu vi lá na Ria de Alvor. Na Ria de Alvor, eu não sei se eles ainda nidificam atualmente, porque esta espécie desapareceu de alguns locais, mas no final da década de 80 nidificava lá um ou dois casais. Mas no inverno apareciam bandos maiores. E isso acontece noutras zonas do país. Portanto, eles no inverno juntam-se em bandos e é possível encontrar bandos com alguma dimensão. Ainda assim, eu tenho a sensação que a dimensão dos bandos tem vindo a diminuir, ou seja, tal como a espécie diminuiu em termos de área de distribuição, como estávamos a falar há pouco, também diminuiu em termos quantitativos. Portanto, a densidade também será menor neste caso, não é? A densidade será menor não é só a densidade, é a densidade por um lado, mas por outro lado, e eu já ia falar disso a seguir, nós recebemos uma data de invernantes vindos de outros países, vindos de Espanha, provavelmente, vindos de Os que Inglaterra. nidificam cá são residentes? Presumivelmente, sim. Presume-se que os que nidificam cá fiquem por cá todo o ano, mas não há dúvidas nenhumas de que há entrada de indivíduos vindos de fora. Eu já ia falar disso. O que eu ia dizer era que Esses invernantes vêm sem passagem ou vêm mesmo de facto cá passar o período de inverno? eu não Eu, sei eu, eu se. pergunto isto porque quando eu vejo a distribuição mundial desta espécie, eu vejo que eles têm zonas de invernada em África subsaariana, Sim, sim, ali também é na possível que zona. apareçam cá indivíduos em passagem. Eu não sei até que ponto é que. Eu penso que agora já estão a decorrer em Espanha programas de marcação de alcaravões com GPS. Mas, aliás, o Carlos Pacheco, que o ano passado fez um webinário que está disponível no nosso canal YouTube sobre os alcaravões, eu sei que ele está envolvido em programas de seguimento de alcaravões. Não sei se já há muitos dados sobre o tipo de movimentos que eles fazem em Portugal. Em Portugal não, na Europa. Portanto, esses bichos que são marcados lá fora, não tenho a certeza. Agora, o que se sabe, isso sim, é que em Portugal nós recebemos, e isto sabe-se graças à existência de indivíduos anilhados, que nós recebemos aves vindas de outros países europeus, porque eles na Península Ibérica estão presentes todo o ano, mas eles nidificam em vários países europeus mais a norte, onde eles são totalmente migradores. Portanto, a área de distribuição deles vai até às Ilhas Britânicas, até França, penso que chega à Alemanha, ou pelo menos havia na Alemanha,
e há ou havia também nos Países Baixos. Portanto, pelo menos nestes países há, e essas populações são essencialmente migradoras. E o que se sabe, graças à anilhagem, é que na Península Ibérica já houve pelo menos 40 recapturas de aves anilhadas fora da península. A maioria vindas de Inglaterra, que são 32, 6 de França e 2 da Holanda. Portanto, pelo menos estes entram. E eu julgo que muitos desses bandos de invernantes que nós vemos poderão ser um mix de indivíduos vindos desses países. E talvez também do norte de Espanha, porque na metade do norte de Espanha eles também evacuam as zonas e presumivelmente vêm mais para o sul da península. Agora, o que se tem verificado é que os grandes bandos de invernantes têm vindo a diminuir de tamanho. Eu recordo-me que quando fiz o Atlas do Baixo Alentejo, nos anos 90, eu nunca vi uma quantidade tão grande de alcaravões, mas houve um outro observador que viu um bando, algures ali para o distrito de Beja, que, se a memória não me falha, tinha para aí 270 indivíduos, que é muito. E no eBird, o registro com maior, de maior concentração que existe no eBird, atenção que o eBird não tem tudo, é de 265 indivíduos, portanto parecido com o valor que eu disse, mas já vem, foi em Castres Marinho, mas já vem de 2001, portanto é um registro antigo. E eu fui ver qual é o maior bando que existe este ano. E este ano o maior bando, que também foi em Castres Marinho, tal como o anterior, mas foi apenas de 50 indivíduos. Portanto, 5 vezes menos este ano, e apesar de haver muito mais gente a usar agora o eBird do que havia, ou seja, mesmo os observadores mais antigos inseriram os seus registros do passado, mas havia muito menos gente a ver aves, mas aparentemente agora, mesmo com muito mais gente a ver aves, é muito mais difícil e este ano não houve nenhuma observação de alcaravões com mais de 50 indivíduos. E estão identificados os fatores que levam a este declínio? Os fatores, os fatores não sei se estão totalmente identificados, até porque a espécie a nível europeu está num nível pouco preocupante e, portanto, não sei. Mas em Espanha também aparece como quase ameaçado. Em Espanha aparece como quase ameaçado. Eu até fui procurar o livro vermelho, mas as espécies que estão como quase ameaçado, o livro vermelho não desenvolve muito, essa questão dos fatores de ameaça. O que o Birds of the World diz, também diz que a espécie não está globalmente ameaçada, mas que a população europeia tem vindo a diminuir e a contrair a área de distribuição em décadas recentes e que já praticamente desapareceu de países onde nidificava, como os Países Baixos. Portanto, aquelas recapturas que eu falei dos Países Baixos, especialmente, são mais antigas, terá desaparecido dos Países Baixos, da Alemanha, da Eslováquia e da Bielorrússia. E que noutros países está em diminuição. Portanto, aparentemente está a diminuição em vários países. E o que eles dizem é que há uma pressão de perda de habitat, foi aquilo que eu falei, por causa das alterações do uso do solo, da intensificação da agricultura, em parte também devido à perturbação. E em alguns sítios a colisão com linhas aéreas e a predação por raposas. Repara que os alcaravões nidificam no solo, os animais que nidificam no solo... Põe-se a jeito, não é? Sim, são sempre muito facilmente vítimas de predadores terrestres, como raposas e javalis e outros que tais. Portanto, é um bocado isso que acontece. Os fatores de ameaça para estas espécies que estão em habitats agrícolas acabam por ser estes. Eu estava aqui a verificar os maiores registros que eu tenho de alcaravão. A maior concentração que eu vi até hoje, o maior bando, eu nunca vi nada da ordem das centenas, como há alguns registros. Mas no tempo do Atlas do Baixo Alentejo, cheguei a ver um bando de 63, perto de Vila Nova de Mil Fontes, onde eu sei que eles ainda hoje aparecem, mas aparecem muito menos, em menor quantidade.
Vi em 2008 um bando de 50 na Albufeira do Roxo. Mas nos últimos anos, já há muitos anos que não vejo assim bandos tão grandes. Cheguei a ver, tenho um registro também na Ria Formosa de 53 em 2018, lá nas zonas do Nares. Mas estes registros vão sendo cada vez mais pontuais. A maioria das vezes que eu vejo alcaravões hoje em dia são pequenos bandos, mesmo no inverno, raramente passam uma ou duas dezenas. Portanto, quer os meus registros, quer os registros de outros observadores, a sensação que eu tenho é que o tamanho máximo dos bandos tem vindo a diminuir com o passar dos anos. Ou seja, mesmo este ano, como te disse, no IBER o maior registro é de 50. Portanto, observações com mais de uma centena, se calhar já há vários anos que não há nenhuma em Portugal. Pois. Vamos aproveitar aqui os últimos minutinhos para falar, para dar aqui a oportunidade de tu falares, porque eu sei que este nome científico é algo de estrambólico. Fala-nos lá da origem deste nome, ou pelo menos do significado deste Burinus oidicnemus. Oidicnemus. Até tenho dificuldade em dizer este nome. Sim, este é um nome estranhíssimo. Esta espécie, curiosamente, foi descrita pelo Linneu em 1758, apesar disto não ocorrer na Suécia, mas como eu já disse noutras ocasiões, o Linneu descreveu espécies Era tudo carádios, não era? de outras paragens. Eram carádios, sim, portanto, ele meteu muitas limícolas nos carádios, e a região de origem era de Inglaterra, portanto, alguém lhe terá levado o bicho ou foi ele que o capturou. Pronto, começando pelo Oedicnemus, pelo nome genérico que ele chamou-lhe Carádios Oedicnemus. O Oedicnemus vem do grego, é uma palavra composta que vem de oidos, que significa inchado, e cnemos, que significa perna. Portanto, basicamente... Será uma referência às pernas fortes perna inchada. Repara que o nome inglês para algumas aves deste género é thick knee, portanto é de joelho inchado. E na descrição que existe, esta descrição não tenho a certeza se é do Linneu ou se é de outro autor, mas que explica que estas aves distinguem-se à primeira vista pela forma dilatada da parte superior do tarso. Portanto, quem descreveu a ave notou que o tarso tinha ali umas proporções diferentes de outras aves deste tipo, destas limícolas, e que, portanto, que esta espessura da articulação da parte superior do tarso, que corresponde ao joelho. Atenção que aquela articulação que é visível não é o joelho, aquilo é o calcanhar, não é? Porque as aves caminham sobre os dedos. O joelho é mais acima, e portanto essa parte do joelho inchado não estará visível, estará escondido na plumagem, mas isto terá sido o resultado de uma análise feita, chegaram à conclusão que eles têm então esse joelho mais grosso. Quanto à parte do Burinus, o Burinus é um género que é proposto mais tarde, não é original do Linneu, é proposto por um senhor chamado Illiger, em 1811, portanto é um Johann Karl Wilhelm Illiger, que viveu no final do século XVIII e início do século XIX, e foi ele que propôs então o género Burinus. E Burinus significa, é também uma palavra grega composta que vem de bous, bous significa boi, e ris, ou rinos, significa nariz. Aliás, rino é uma palavra que aparece também na medicina, não é? Como otorrino e outras palavras, rinite, outras palavras relacionadas com a cavidade nasal. E, portanto, bous ou bourrinos significa nariz de boi. Isto seria talvez uma analogia com o formato do bico, que, enfim, quem propôs este género possivelmente viu ali algumas semelhanças com o focinho de um bovino. Portanto, traduzido à letra, o que este nome Burinus oedicnemus significa é nariz de boi da perna inchada, que é assim um nome no mínimo grotesco. Pois é, um bocado estranho, não é? É. Mas é o que isto significa, nariz de boi da perna inchada. Burinus oedicnemus. Enfim. Gonçalo, obrigado por mais uma conversa. Talvez só recordar aqui os nossos ouvintes que no site do portal de Aves de Portugal.info está lá o link para
para um dos vídeos, neste caso foi de um dos webinários, não é? Sim, Com o Carlos sim. Pacheco a falar precisamente Sim, sobre esta o espécie, não é? webinário chama-se Escondido à Vista de Todos, dois pontos, desvendando os segredos dos alcaravões. Portanto, quem tiver interesse, fica desde já convidado a ir procurar no canal YouTube do Aves de Portugal, então este webinário sobre os alcaravões, onde é feita uma apresentação mais detalhada acerca dos hábitos desta espécie. Obrigado e até à próxima então. Até à próxima.